Olá você, telespectadora. Olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 7 de maio. Nós vamos conversar com a Cláudia Matarazzo. Daqui a pouquinho vai estar aqui também o Roberto Mohamed. E a gente vai começar conversando, Cláudia, sobre a mudança de comportamento das pessoas. A tecnologia, principalmente nas últimas décadas, mudou profundamente o comportamento, não foi? Eu acho que mudou. E mudou de uma certa forma, Paulo, não sei se você concorda comigo, mas se a gente for pensar, eu acho que primeiro mudou que as pessoas perderam um pouco a mão de se relacionar ao vivo. Como elas estão se relacionando muito virtualmente, elas ficaram com mais timidez para transitar nos ambientes presenciais hoje, tanto que hoje a gente tem o termo, né? Olha, é presencial ou é remoto? Não, é presencial. Tudo que é presencial causa uma certa aflição hoje para algumas pessoas, principalmente os mais jovens, né? Você repara que os mais jovens, eles não telefonam uns para os outros, eles não fazem ligação de voz. E não é assim porque, não, mas é porque é tudo por mensagem. Realmente é tudo por mensagem, mas eles não se sentem confiantes de ligar para o outro. Quando está rolando uma coisa assim, que está afim da pessoa e tal, mas imagina se vai ligar. Isso é equivalente a um pedido de casamento. Quando antigamente as pessoas queriam falar, telefonavam, falavam. Hoje você manda mensagem. E aí se comunica muito aos soluços, aos trancos, aquela mensagem você não vê, vai responder depois, responde com uma frase, fazendo outra coisa. Responde com um emoji. Responde com emoji. Aí fica, e aí o outro fica, mas ele visualizou, não visualizou, já fica aquela aflição, né? Aquela ansiedade. Aí tira o azulzinho, aí a pessoa fica ofendida porque tirou o azulzinho. A minha filha tirou o azulzinho. A minha filha também. Tirou também? Filho tira o azulzinho de paz. Mas você não tira de um só, você tira de tudo, Acho que ela tirou de tudo porque ela é ansiosa, ela tirou. Incomoda, né? Quando a pessoa tira o azulzinho, você não sabe se ela recebeu a mensagem ou não, né? Não, eu sempre falo isso. Ela tirou o azulzinho, mas ela realmente responde. Graças a Deus, ela responde na hora. Então, isso já me tranquiliza. Por outro lado, nesses últimos anos também, houve uma evolução muito grande em alguns países, né, no tratamento dado às minorias. E a gente teve no Brasil, há um certo retrocesso em função da polarização política, o avanço conservador. Como você viu a polêmica em torno do desempenho da Madonna, que é o mesmo há 40 anos, ela sempre fez o mesmo tipo de coisa, só que dessa vez foi no Brasil e foi na televisão, né? Então, mas eu acho que é uma pena. A Madonna, eu conheci a Madonna quando ela veio para o Brasil, ela foi visitar o Serra, o governador Serra, e tive a oportunidade de vê-la com empresários, era um grupo de empresários, ela estava levantando fundos para a Childhood Foundation dela lá, né? Então, ela é muito mais do que esse show que ela fez. E aí eu te confesso que eu assisti 1 hora. Depois de 1 hora, eu cansei, fui dormir. Desse show de já sábado. vi este de sábado. Porque eu acho que a Simone já fazia isso em 1984. Fez isso no ginásio do Ibirapuera, que lembra que saiu em tudo quanto é jornal, ela fez Amor com a Almofada, que coisa mais moderna, mais vanguarda, a mulherada ficou louca, porque realmente foi uma cena inédita. Agora, como você falou, ela está fazendo isso há 40 anos. Eu acho que já deu. Mas ela provoca, a Madonna provoca. Mas eu acho que você pode provocar 5 minutos do seu show, mas não meia hora, 40 minutos, porque foi pouca música. Cansa, né? E muita repetição, achei muito repetitivo. Não é nem questão de, mas é imoral. Isso não é imoral, isso aí já está há 40 anos rolando, como você falou, né? Agora, as mulheres estão empoderadas ou esse termo até já é desagradável? Não, acho que as mulheres continuam lutando pelo seu espaço, elas ganharam mais voz, sem dúvida nenhuma, isso traz um certo poder, claro, você tem mais voz, ganhamos mais voz. Agora, estamos longe do ideal, estamos longe da igualdade, né? E eu acho que não é abrindo as pernas do show que você vai empoderar as mulheres. Não é por aí. Você pode erotizar, você pode provocar, mas não é por aí. Isso não é empoderamento, isso é provocação. Ok, legal, mas não precisa ser tanto. Agora, a gente tem
assistido nos noticiários a muitos casos de feminicídio no Brasil, no mundo, né? Mas é difícil de saber se houve um avanço no número, porque as estatísticas mostram uma certa continuidade, né? Uma certa estabilidade nos números. Mas os casos são mais noticiados, eles passaram a chocar mais, não houve a banalização desse tipo de violência ainda. Por que tanto feminicídio, hein? Bom, eu acho que sempre existiu, né? E de lá de trás, não queimavam as mulheres na fogueira? O Brasil, feminicídio. Então, o Brasil chegou a ter uma tese jurídica estapafúrdia, lembra da que era a legítima defesa da honra, que foi construída por um jurista, né? É inacreditável. Evandro Lins e Silva, né? É inacreditável que uma pessoa que deveria ser esclarecida, porque estudou, um jurista, consiga, né, criar uma tese dessa que perdurou muito tempo. E o nome é muito forte, né? Legítima defesa da honra, porque a legítima defesa ela leva, em termos de comunicação, para alguma coisa que é legítima, que é legal, que é você defender a sua vida. Só que ali não é legítima defesa da vida, você tira a vida do outro, supostamente para defender a sua honra. E que honra é essa? Por que você está, né? Que é muito relativo isso. Não, é horrível. Então eu acho que a gente tem no mundo uma história de séculos e séculos de muita opressão e de muita violência com as mulheres, e não é no Brasil. No Brasil também, que também a gente tem essa acho que na mesma proporção que a gente tem a coisificação da mulher com a história das mulatas, do samba, do nudismo, do carnaval, que foi uma coisificação durante anos e anos, vendeu-se mulheres seminuas no carnaval e tal. Hoje não, hoje o carnaval já virou uma festa reconhecida no mundo inteiro, mas as mulheres, não só pelas mulheres seminuas, mas pelo que ele é em si. Mas hoje também as mulheres, elas tomaram mais as rédeas do próprio corpo, né? Quer dizer, hoje, se você quiser andar com a saia curta, você anda. Se você quiser mostrar mais o seu corpo, você mostra. Antigamente, realmente não podia. No Irã, né? Menos no Irã. No Irã, em alguns lugares ainda não. Mas assim, eu não estou defendendo isso, mas é um fato, né? É um fato. Cada um mostra o que quer. Você não é obrigado mais a se cobrir inteiro e não vai ser alijado da sociedade porque está um pouquinho mais decotado, porque está usando vermelho nos lábios ou o que for. Porque isso há 50 anos atrás era assim. Eu me lembro que minha avó falava, minha filha não passa muito ruge porque isso é coisa de mulher da vida. Como assim, né? Mas você entende que as mulheres seminuas continuam no carnaval, mas o carnaval foi além das mulheres seminuas, hoje, eu acho, pelo menos. É um espetáculo que o mundo já entende. O diretor italiano de cinema, Franco Zeffirelli, de Irmão Sol, Irmão Lua, Romeu e Julieta, um artista excepcional, ele definiu o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro como o espetáculo mais bonito do planeta. Pois é. Então, você vê? Eu acho que é também. Eu tive agora no Rio, fiquei, e é mesmo. Então, eu acho que vai além hoje o carnaval de mulher nua. E até não tem mais tão nuas, ou a gente acostumou com essa nudez também. Acostumou. Passou a fazer parte da paisagem, né? Não, e tem regras, agora tem umas regras, né, também. Tem regras. Bom, a gente falou bastante de mudança de comportamento, do empoderamento das mulheres, mas a notícia principal de hoje, dos últimos dias, é a tragédia no Rio Grande do Sul. E essa tragédia, além de todo o lado de morte, de destruição, revela lados assim de muita crueldade, com saques, né, Começaram hoje, né, os saques, eu vi, estava demorando. Até voluntários, tem o barco roubado, né, tem a polícia militar tem que escoltar os barcos. A loja do estádio do Grêmio foi também saqueada. Mas tem uma coisa que é muito estranha nessa tragédia, que é difícil da gente analisar e de se acostumar, é a politização da tragédia, né?
Então o lado critica o Lula porque foi em Santa Maria, não foi em Porto Alegre, que a verba não chegou, que não sei o quê. Existe uma politização da mas tragédia, existe né? sempre, né? Vai Também. Sempre tem uma. E é muito mesquinho. Agora, é importante que ele foi em algum lugar, né? Estava lá, foi mais de uma vez. Se foi para Santa Maria, se foi para outra, foi aonde estava precisando ir, né? Foi para a região. Agora, a presença é muito importante. A presença você acha que é muito importante? Ah, eu acho. Eu acho, sim. Porque ele estava lá e falou com um, falou com o outro, viu ao vivo, porque também não adianta ficar em Brasília ouvindo os relatos, porque aí já vira um telefone sem fio, né? Um conta, o outro fala, o outro não, mas olha, não é bem assim. Foi lá e viu, né? E fala direto com quem tem que falar. Nós tivemos comportamentos assim bem diferentes que revelam estilos. O governador de São Paulo, no ano passado, houve uma tragédia aqui no litoral, em São Sebastião, principalmente, mas também em Guarujá, né? também em Bertioga. Ele transferiu o gabinete dele para lá e só saiu depois que as estradas ficaram totalmente desobstruídas, que foi importante, né? É muito importante. Em 2021, houve uma tragédia desse tipo na Bahia e o ex-presidente Jair Bolsonaro não foi lá. Ficou curtindo férias de jet ski em Santa Catarina e foi muito criticado por isso, né? Bom, mas não à toa, né? Mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não ia a lugar nenhum. Ele ia até o cercadinho do palácio e pronto. E foi lá para os países árabes também, para receber as joias. Pronto. Acho que foi o ministro. Ele não ia para lugar nenhum mesmo, gente. É fato. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente que a gente volta já já. Voltando com a Opinião Litoral, nesse segundo bloco, o Roberto Mohamed comenta, analisa, entrevista e a gente tem a presença, a gente recebe com muito prazer, mais uma vez aqui, a Cláudia Matarazzo. Mohamed. Paulo, eu gostaria de pedir desculpas aos telespectadores por não ter participado do primeiro bloco. É que eu nunca vi uma cidade que não planeja absolutamente nada. Porque usar a desculpa de que a obra é do Estado e não é da Prefeitura é papo furado, porque se a Prefeitura não autorizar, o Estado nem a União fazem obra nenhuma na cidade. Quem manda no trânsito e examina as questões viárias é a Prefeitura. E eu nunca vi uma cidade que não planeja absolutamente nada. Absolutamente nada. O centro de Santos está simplesmente travado. Não se consegue acesso a lugar nenhum. Isso é falta de planejamento. É uma situação absurda e injustificável. Cláudia, a gente está vivendo um momento agora que me deixa muito preocupado, porque a gente, com a polarização, começou a ter essas mentiras de internet colocadas o tempo inteiro. E isso faz com que as pessoas... Porque ninguém mais hoje compra jornal, ninguém mais vê nada disso. As notícias são... Agora saiu uma postagem há pouco tempo, acho que foi ontem ou anteontem, de que o Brasil está mandando, enquanto o governo manda um avião cargueiro da FAB para o Rio Grande do Sul, com comida, teria doado 128 milhões de toneladas de alimentos para Cuba. Ai, gente. Primeiro, as pessoas não têm ideia do que são 128 milhões de toneladas de alimentos para mandar essa comida. Seriam vários navios. Mohamed, é um movimento, é quase o movimento do ano inteiro do Porto de Santos. Sabe, e o pior é que eu vejo gente séria, gente inteligente, repostando isso, e eles têm mania de me mandar perguntas. E o que é isso? Que é um projeto comunista? Mas eu queria focar numa coisa com você. O Bolsonaro trouxe um fantasma, e eu lembro até hoje de uma entrevista do Mário Covas no Jô Soares, quando ele estava explicando o fenômeno Fernando Collor, em que ele disse que não tem nada melhor do que criar um inimigo imaginário. E principalmente o inimigo imaginário que ninguém quer vestir a carapuça. O Collor foi o Marajá. Ninguém defendia os Marajás, porque ninguém queria vestir a carapuça de Marajá. Verdade.
O Bolsonaro criou o fantasma do comunismo. E a gente vê essa palavra, essa denominação colocada na boca de todos os bolsonaristas. Ninguém mais falava em comunismo. Mas né? não existe comunista. Não existe comunismo mais, nem na China. Nem o Lula nunca foi comunista. Essa criação de inimigos imaginários, acompanhada dessas fake news, de colocar o fantasma de Cuba como algo demoníaco, uma ilha deste tamanho, miserável, que sempre foi miserável, mesmo que quando era capitalista. Agora abriu também. Você não acha que isso é um sinal que vai além, porque a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, também, na Europa também? A humanidade não está ficando doente? Não, a humanidade está ficando burra, mais burra do que era. A humanidade está ficando muito preguiçosa, muito, porque é tudo um clique. Então acha que vai resolver no clique, é o tiozinho do Zap que manda o Zap, resolve a culpa dele, ou se mostra inteligente porque mandou ali a pesquisa fake que recebeu. Então tem isso também. A humanidade está emburrecendo, eu acho. Mas isso tem jeito? Vai ter jeito daqui a 2 gerações, porque essa geração que está aqui agora ainda está emburrecendo. A que vem vai estar bem mais prejudicada, digamos assim, né? E aí, geração de que idade? De pessoas, eu acho que as pessoas... Não, mas isso não é idade, porque você vê, os tios do Zap são de todas as idades, essa gente que manda as fake news e não sei o que, é de todas as idades, não é jovem, é todo mundo, né? Então, enquanto... Aí começa a reclamar da inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é burra, é isso, é aquilo. Mas alguém está colocando aquele dado para a inteligência artificial. E a tendência é piorar se alguém não começar a se esforçar para melhorar. Mas é um esforço ali que eu acho que vai ser muito para frente, vai precisar bater no fundo do poço mais ainda, infelizmente. É triste, é muito triste. Porque a gente viralizou na internet uma imagem de um cara, eu achei aquilo tão absurdo, porque os hipócritas de plantão criticaram o show da Madonna. Vê quem quer. Eu critiquei, você estava no carro, você não ouviu. Mas vê quem quer. Não, claro, eu fui dormir depois de 1 hora. Eu acho até que eu fui dormir antes, mas a vê Dani quem assistiu quer, até o fim, ela adora. Vê quem quer. Mas o grande problema é que, por exemplo, viralizou uma imagem na internet de um cara lavando os pés do Bolsonaro e beijando os pés do Bolsonaro. Vixe, Maria. Acho que foi em Manaus. Pedindo para ele voltar, mas de uma forma tão... essa coisa, até de chamá-lo de mito, me parece uma coisa... A gente reclamava do tempo que os petistas se negavam a enxergar a realidade em relação à corrupção do PT, mas o fanatismo do bolsonarismo supera qualquer tipo de parâmetro. Esse fenômeno não é a falta de lideranças e que faz com que você acabe elegendo como transforme em Deus um pedaço de madeira, um pedaço de barro, lembrando aquele episódio do touro nos 10 Mandamentos? Eu acho que é. Eu acho que, às vezes, quando eu não falo mais muito de política, porque as pessoas acabam falando assim, mas então é melhor o Lula. Eu falo, gente, vamos fazer a lição de casa, não tem mais ninguém, você falou de polarização, só tem 2 pessoas, então vamos fazer a lição de casa. Deve ter outro, né, pra gente já, mas como é que faz? Pesquisa, você lembra em quem você votou? Vai lá, vê como é, né, vai atrás de uma terceira via, pelo amor de Deus. Eu acho que tem que ir, 3ª, 4ª, 5ª, por que tem que ser só 2? E o mais incrível, mostrou a imagem agora, ele aceitou. Ele aceitou a lavagem do pé? Ele aceitou aquilo, quer dizer, é uma coisa tão doentia, e independentemente de você gostar de uma pessoa ou não, e aí entra aquela coisa, eu posso gostar de algo que não presta. E como posso não gostar de algo que é muito bom, eu tenho que saber reconhecer e separar. Nem tudo que eu gosto é ótimo, mas nem tudo que eu não gosto é ruim. É tão péssimo assim. E esse fanatismo tá me preocupando muito. Você falou agora de gerações. A gente tem ao mesmo tempo um grupo de adolescentes que é politicamente correto, que se preocupa é chato inclusive.
porque se preocupa com, policia a forma como os pais falam, como as Mas é pessoas mais velhas bonitinho, falam. não, mas é normal, é de O adolescência. problema é que a Bonitinho grande... é bem definido. mas a grande maioria dos adolescentes não é essa geração que a gente convive, porque o Brasil não somos nós. Não somos nós. E essa geração que vem, majoritariamente, está muito próxima da miséria, da falta de perspectiva, da falta de educação, da falta de cultura, da falta de... e não é nem de acesso, porque acesso eles têm de monte, eles não querem ter. Eu acho que eles têm pressa, né? E aí querem, vai naquela coisa, diz assim, então vamos, se não vai um, vai outro, né? É aquela coisa. E aí entra a questão, você falou de 2, 3 gerações. Eu acho que a gente é um caso perdido. Tem muita gente que fala, Brasil não tem mais jeito. Eu sou uma otimista, porque tem que ser. Eu acho que a gente estamos aqui é para resistir. Não tem muito como você... Senão a gente... É muito ruim, Roberto, você falar, é um caso perdido. Eu não posso ir dormir toda noite achando que é um caso perdido, que eu não levanto no dia seguinte. Mas então... veja, Cláudia, a Alemanha da década de 30, com um índice de desenvolvimento da população muito mais elevado que o nosso, cultural, de informação. A Argentina... Caiu um pouco depois, nessa com falácia. Juan Domingo Perón, depois Isabelita, a Itália com o Duce Mussolini, os Estados Unidos, os Estados Unidos com Donald Trump agora, e nessa época ainda não havia essa formação de bolhas que a gente tem hoje, né? Mas eu posso estar falando uma besteira, gente. O Brasil não é um caso perdido, tanto que desalojou o Bolsonaro do poder. Eu acho, né? Estas pessoas, inclusive, que estão muito desassistidas, que estão na miséria, elas têm pé no chão, elas enxergam mais do que a gente pensa, entendeu? Eu não acho que, tanto como diz você, tanto que desalojou agora, não quer dizer que... Pode voltar. Pode voltar, é perigosíssimo voltar. E se voltar, merecem que volte, e vai ser, né, vamos ver o que vai virar. Mas assim, uma hora aprende, né, também. Aprende a votar, aprende a fazer a lição de casa. Qual é a solução? Você tem que continuar um país democrático, você tem que continuar a ter voz, né? Então, é isso. Agora, quem está aí agora, quem está podendo, tem que botar a mão na consciência e educar melhor as pessoas. O Mohamed fala uma coisa interessante, quem vai para frente do quartel pedir a intervenção militar quer desistir do voto. Quer desistir da democracia, acha que não acredita na própria capacidade de conduzir o seu destino. Eu acho que aí esse pessoal da frente do quartel é gente que estava já com distúrbio de comportamento. É gente que está precisando do mito, que está na extrema carência emocional, porque nada justifica. Era gente, inclusive, que não era gente que estava passando problemas, fome, nada. Era gente de classe média que queria ter razão em alguma coisa, tinha que fazer alguma coisa na vida. Foi para lá e encontrou essa vertente, entendeu? Porque era. O pessoal do quartel, se a gente for ver, a maior parte era uma classe média, média alta, não tinha coitadinho lá. Tinha uns coitadinhos lá que foram arrebanhados pelo caminho. Então, eu acho que também tem isso. Você pega a pessoa num momento meio no vazio, no vácuo, a pessoa se empolga, fala, agora eu vou ter razão, que foi a Alemanha, eu preciso ter razão em alguma coisa, eu preciso ter uma causa. Então, essas causas perigosas, né? Arruma uma causa melhor aí. Opinião para o intervalo e volta rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, Roberto Mohamed e Cláudia Matarazzo. Cláudia, você é uma especialista em comportamento e eu já tive a chance de conversar inúmeras vezes com você sobre isso, mas a gente teve um caso aqui na Praia Grande de um bullying e todo mundo... Eu vejo muita gente e é engraçado que fica nessa coisa de... Eu também critico o politicamente correto, ele é muito chato, mas... Tem algumas coisas que ficam sendo associadas à direita e à esquerda. E eu acho que isso não tem nada a ver com posição ideológica. Um grupo de meninos, através de um bullying,
que na opinião dessas pessoas que acham o politicamente correto idiota, na sua grande maioria, acham que é algo ingênuo, todo mundo sofreu bullying e é um ser humano normal, tanto não é que metade do país fica na porta, apoia um cara que queria dar um golpe no país. Então, é lógico que não são normais. Então, o bullying fez mal. O bullying fez mal. E o garoto morreu, um garoto de 13 anos, assassinado por jovens que certamente serão bandidos. Eu disse aqui, há 2 semanas atrás, serão bandidos quando crescerem, porque a índole é ruim. Mas o que mais me chamou a atenção nesse caso, porque o menino ele era autista, não é isso, Paulo? Foi a falta de empatia. Dos meninos, né? Não, e está havendo uma coisa generalizada, Mas a gente está vendo isso na adolescência. Exemplo que a gente andou vendo, exatamente, a falta de empatia. Porque, por exemplo, essa política de cancelamento que eles têm entre eles, de destruir um deles na internet, de uma forma meio que orquestrada, e eles provocam situações, e o Brasil nunca teve um índice de suicídio de adolescentes tão alto quanto está tendo nos últimos 5 anos. Isso é assustador. E eu acho que a raiz do problema está nessa falta de... O brasileiro perdeu a empatia, ele acha que doar alimento... Agora todo mundo quer doação para o Rio Grande do Sul, todo mundo. Então, um monte de gente montou centro de distribuição, gente que eu sei que está passando dificuldade, está montando, está preocupado, legal, bater palmo em pé para vocês. Mas a solidariedade não é só mandar alimentos para onde acontece alguma coisa. É ter empatia pelo próximo, é ter empatia por quem precisa, é ter empatia pela pessoa que na sua frente está passando por uma injustiça. No dia a dia, é o teu pertinho. E as pessoas confundem, por isso que eu disse aqui outro dia, o americano, que todo mundo diz que é um povo frio, ele não é, ele tem uma noção de vida social absurda. Defesa civil nos Estados Unidos é voluntária, até corpo de bombeiro voluntário tem lá. Eles não são hipócritas, nós somos. Nós preferimos doar uma cesta básica porque a gente acha que com isso a nossa consciência está ficando um pouquinho mais leve. De onde vem essa nossa falta de empatia? É cultural ou acabaram jogando a gente nisso? Não, jogaram a gente nisso. O Brasil não era assim. Eu acho que você lembra de um brasileiro mais empático, mais solidário. Eu acho que foi piorando também por conta de relações, dessa coisa da tecnologia que vai afastando as pessoas em vez de aproximar, porque afasta, né? A gente estava falando antes de você chegar que a gente perdeu a mão de se relacionar ao vivo, no presencial. Então ninguém mais olha no olho, agora é pancada. E a violência aumentou. O Brasil, que já era um país violento, aumentou não só no Brasil, mas no mundo. Você assiste o noticiário do mundo, também é uma coisa horrorosa, né? Feminicídio, a gente estava falando disso. Não é que aumentou, mas ficou mais visível. E aí, quando você vê esse feminicídio, você fala assim, mas como é que é possível o cara fazer isso? Que é que nem o bullying, né? Você massacrar outro ser humano, seja homem, mulher, colega. Então, eu acho que essa violência latente é gravíssima e ela não é devidamente combatida no sentido de educar para essa não violência. Não é mimimi. Você tem que educar para uma não violência. Porque essa violência aí, ela vem do quê? Vem de que pai acha, não, meu filho é valente, ele é legal, ele é macho. Não, filhinho, tudo bem, coitado. Ai, olha que professor está fazendo isso, professor que está errado. E tem isso, né? Muito. Então, agora, Cláudia, tem uma frase do Carlos Drummond de Andrade que fala que, e é antiga, né? Que mineiro só é solidário no câncer, né? Nossa Senhora, terrível essa frase. Essa frase fala dessa falta de empatia. Ou seja, isso já o vem Brasil de antes. hoje, Eu acho que a gente né? sempre foi um país hipócrita, que se acreditava solidário, se acreditava feliz, que na verdade é uma forma de... por que a gente tem, talvez seja um dos países que mais utiliza redes sociais, somos nós. Porque você consegue criar um avatar, criar uma vida que você não vive. Uma vida que você não tem. Com filtro, né? A gente vê, por exemplo, o discurso da esquerda em relação aos gays, por exemplo, né? A ponto de discutirem com veemência no Ministério da Educação, como se fosse algo que vai mudar o mundo, os banheiros mistos na escola. Isso é mais importante que mudar o currículo.
que valorizar o professor. É inacreditável a ausência de bom senso dela. E como se crianças e Mas jovens não soubessem se virar na escola. Mas eles são tão homofóbicos quanto a direita. Só que eles são hipócritas, eles não falam em público, mas são tão homofóbicos quanto a direita. O problema do preconceito, e aí começaram com essa história do preconceito estrutural, e no início, quando eu vi aquilo, eu achei que era mimimi, mas depois, quando você começa a pensar, você vê que quando a gente se esforça em dizer que não é racista, que não é machista, é porque a gente é. E, na verdade, está tentando convencer a si mesmo que a gente não é. A própria frase em si já é um sinal de que você é. Quando fala eu esqueci, eu perdoei, você está falando é porque não esqueceu, né? Agora, Cláudia, a geração mais nova, quando alguma coisa boa acontece, fala assim, demorou, não é? Tem essa linguagem, né? Demorou. E a gente pode falar isso da grife da Cláudia, né? Que já devia ter acontecido. Demorou, não demorou? Demorou, mas eu acho que tudo tem o tempo certo. Na verdade, é uma collab, né? Ó, tá aí. São 4 peças que a gente desenvolveu com a Bonneterie, que é uma malharia lá do Sul, por sinal, de lá do Rio Grande do Sul. E essas são as peças. Aliás, esse que eu tô vestindo é a versão azul marinho desse casaco aí. Né, é um casaco, o vestido é meu xodó. É uma collab. Collab chama isso, porque eu idealizei e eles fizeram, né? Eles executaram. Então vira uma colaboração. E é muito legal, porque de repente você vai idealizando uma coisa e vai vendo aquilo tomar forma. Eles me convidaram, eu já tenho um trabalho com eles há 2, 3 anos. E aí, no final do ano passado, eles falaram, você não quer desenvolver umas peças? Eu falei, demorou, né? Vamos lá. Aí, pensei nessas 4 peças, porque são 4 peças muito básicas, muito atemporais, que você não depende de moda, né? Em 3 cores. E tem, enfim, e tá indo muito bem, graças a Deus. Vai ter continuidade isso? Vai ter continuidade, se Deus quiser. Já está pensando? Já estamos pensando. Eu já estou pensando. Acho que eles também. Demorou, né? Eu não gosto dessa frase. Eu adoro o demorou. Adoro o demorou. Que é como você falou, tudo tem um momento certo. E o demorou já implica de que você dormiu de touca e deixou o tempo passar. Foi o tempo certinho mesmo. Agora, eu acho que um dos seus empreendimentos mais brilhantes, Cláudia, foi quando você percebeu que ser uma consultora de educação, de etiqueta, porque eu acho que vai além de etiqueta, vai na questão da educação e na questão do bom senso, que não teoricamente não precisaria ser ensinado, a gente deveria ter. Mas uma das coisas que eu achei mais brilhantes foi quando você bolou para o universo da internet, das redes sociais, receber perguntas e colocar... Você conta cada caso absurdo e o que é pior. Eu já vi que... Eu fiz eu sempre vejo, 90% das perguntas que te fazem, das situações que você coloca, só ocorrem por absoluta falta de senso crítico. A gente acabou de falar de empatia, de bom senso. Você sabe, engraçado isso, não é? Eu não sei se é senso crítico ou insegurança da pessoa. As pessoas têm uma insegurança de fundo. Tem isso também. Além de tem muita falta de noção, mas tem uma insegurança. Você vê, por exemplo, teve uma mãe agora, chegou agora essa pergunta. O que eu faço? Minha filha brigou com a minha nora, fica climão em família, o que eu faço? Essa mãe está numa insegurança com a filha e com a nora que não devia ter essa insegurança, né? Aí eu falei, minha filha, você sai da linha de tiro. Você trata as duas lindamente, seja legal com as duas, porque não vai agradar nenhuma nem outra se tomar partido e se resolver se meter. Então, faça a cara de paisagem, trate bem as duas, de algum jeito elas vão se resolver, porque família é isso, elas que se resolvam. Vai a mãe agora resolver problema de filha de nora marmanja? Essa palavra, essa expressão sem noção, você também não gosta? Não, essa eu adoro. Porque o que eu mais vejo é as pessoas não terem noção. Mas o que eu acho sensacional nesses vídeos da Cláudia, que são curtos, é que não são situações complexas em que eu preciso ler um livro para encontrar a resposta. Se eu parar 2 minutos para pensar,
Eu consigo encontrar Porque a ninguém resposta. E as para pessoas mais não para fazem isso. pensar, ô Roberto, ninguém para mais para pensar. A gente tem que parar, desacessar, desligar esta porcaria aqui durante 1 hora do seu dia acordado, não dormindo, de preferência 2. Porque no momento que você desacessa, você começa a se reconhecer, você começa a encontrar solução, você começa a lembrar de coisas legais que você precisava fazer, ou de planos, ou de sabe? Você se organiza melhor. Então tem isso também, as pessoas não desacessam mais, elas estão vivendo por reação só, de acesso, ficam doidas. A ansiedade já é a doença do século XXI, mas disparado, né? E de criança, de velho, de tudo. Então, gente, pelo amor de Deus, toda vez eu venho aqui e falo isso, né? Pisa nesse freio, desacessa, para pensar nas coisas, não responde na hora. Você consegue ficar com o celular 2 horas desligado? Eu fico. De manhã eu não... Mas você recomendou 2. Não, é o ideal. É o ideal. De manhã, e aí as realmente, pessoas te olham como um ET depois? Não, porque eu não saio de casa de manhã, né? Eu funciono, faço tudo em casa. Então, de manhã é desacessado. Aí eu faço minhas coisas. Ó, é a história do Toninho, meu amigo. Eu aprendi isso com o Toninho Moura Matos, que deve estar por aí. Trabalhava comigo na TV Bandeirantes. Um dia eu virei pra ele e falei, pô, Toninho, que horas que você tá lendo? Que você falou já pra mim de 3 livros que você leu e eu não li. Ele falou, imagina. E ele tinha 3 filhos pequenos. Ele falou, eu tenho um truque. De manhã, eu desligo o celular, eu entro no banheiro, botei até uma poltrona no banheiro. Lá eu leio meu jornal, faço pauta. Eu fico lá 1h30. Aí eu falei, uau, é isso, é a revelação. Aí lembrei da Jack Onassis, que antes do advento do celular, deu uma entrevista na década de 60, falando, quando eu demoro 2 horas no meu quarto, sem atender telefone, quando eu acordo, porque eu preciso me organizar. E quando eu li aquela entrevista, eu achei que ela era uma mulher fútil, louca, ficava passando creme 2 horas no quarto. Não, ela ficava se organizando para sair de Jack Onassis na vida depois e saber falar com as pessoas. Chegamos ao final do Opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed, da Cláudia Matarazzo. Muito boa sorte aí na Colab e na continuidade da carreira. Obrigada, gente. É sempre um prazer. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.